Então, nessa primeira questão, na letra A, ele está perguntando qual é a diferença N entre o número de prótons e o número de elétrons. Primeira coisa que você vai ter que recordar. Falar que uma carga ela tem uma carga positiva, uma esfera tem uma carga positiva, significa que ela tem excesso de cargas positivas, ou seja, ela tem mais cargas positivas do que negativas. Então, se ele está perguntando a diferença do número de prótons e o número de elétrons após elas serem atritadas, então o que você vai ter que fazer? Na letra A, deixa eu colocar aqui, a carga de uma esfera ela é calculada como o número de elétrons vezes a carga elementar. Só que, vamos pensar assim, se a esfera E1 tem um excesso de cargas de 0,8 nanocoulombs, lembrando que nano é a mesma coisa que 10 a menos 9. Então, isso daqui é o excesso de cargas positivas que tem a esfera E1. Então, esse N aqui vai ser o excesso de prótons que eu vou encontrar em relação aos elétrons. Tá? Então, lembrando que a carga de um próton é 1,6 vezes 10 a menos 19. Escrevendo isso aqui em notação científica, aqui vai ficar 8 vezes 10 a menos 10. Esse 1,6 vezes 10 a menos 19 eu vou passar para cá, dividindo. Aí vai ficar, então, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, isso aqui vai ser igual ao excesso de prótons, ao número de prótons que eu vou encontrar. Então, o excesso de prótons aqui vai ficar 8 dividido por 1,6. Então, aqui vai dar 5. Divisão de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 10 menos 19. Então, no final, vai ficar 10 a nona, né? Prótons em excesso. Então, essa aqui é a resposta da letra A. Na letra B, ele está perguntando o sinal e o valor da carga elétrica Q da esfera E2 após o atrito. Então, o que você vai ter que lembrar? Segundo o princípio da conservação da carga, considerando que nenhuma carga é perdida para o meio externo durante o atrito, eu posso dizer que a somatória das cargas que eu tinha antes do atrito e depois do atrito vão ser iguais. Tá? Então, vamos escrever aqui. A quantidade total de cargas que eu tinha antes do atrito vai ser igual à quantidade de cargas no total que eu vou ter depois do atrito. Tá? Lembrando que o enunciado fala que as duas esferas inicialmente eram neutras, então a quantidade total de carga que eu tinha antes era 0. Então, depois eu vou ter uma quantidade de cargas da esfera E1 e uma quantidade de cargas da esfera E2. No enunciado, ele falou que a esfera E1 fica eletrizada com 0,8 nanocoulombs e a esfera E2 com carga Q. Lembrando que se o exercício está pedindo para calcular a carga Q, você tem que usar a mesma letra que está no enunciado. Então, passando para o outro lado, essa carga Q vai ficar menos 0,8 nanocoulombs. Então, é a resposta da letra B. Então, a carga adquirida pela esfera E2 é uma carga negativa. Ok. Agora, na letra C, ele está perguntando qual é a corrente elétrica média entre as duas esferas. Então, quando você faz o atrito entre duas esferas, você vai ter que pensar o seguinte: a esfera ela é composta de átomos, e os átomos são compostos de prótons e elétrons. O próton ele fica
no núcleo, né? O elétron ele fica na eletrosfera. Então, quando você atrita duas esferas, o que é mais fácil de passar de um para o outro? Um elétron, que ele está mais afastado do núcleo, ou o próton, que ele está preso dentro do núcleo? Então, o elétron ele é muito mais fácil de se deslocar de uma esfera para outra, porque por ele estar afastado, no caso do núcleo, né, a força elétrica entre ele e o próton que fica dentro do núcleo, ele é muito mais fraco do que a ligação atômica, a ligação nuclear que fica entre os prótons e nêutrons dentro do núcleo. Então, quando a gente fala que uma esfera é atritada e ela fica carregada, significa que os elétrons eles acabam passando de um para o outro. Então, o fluxo acaba sendo de elétrons e não de prótons. Tá? Então, se você quer calcular a corrente elétrica que foi ocasionada aí nesse processo, tem que lembrar que corrente elétrica ele é calculado como carga sobre tempo. A carga total que passou de um para o outro, no caso do fluxo de elétrons, seria de menos 0,8 nanocoulombs. Então, 0,8 vezes 10 a menos 9. E esse atrito durou 5 segundos. Então, ó, escrevendo em notação científica lá em cima, vai ficar menos 8 vezes 10 a menos 10, dividido por 5. 8 dividido por 5, isso aí vai te dar menos 1,6 vezes 10 a menos 10 amperes. Esse sinal negativo, ele só indica que é o fluxo de elétrons que está passando de um para o outro. Então, pensando apenas em valor, pensando em módulo, então a corrente elétrica média produzida durante esse processo é 1,6 vezes 10 a menos 10 amperes. Então, essa aqui é a resposta da letra C. Indo lá para a letra D, vou escrever aqui em cima. Na letra D, ele está perguntando o módulo da força elétrica entre as duas esferas após o atrito. Então, repara que quando você atritou as duas esferas, uma ficou com carga positiva e a outra ficou com carga negativa. Então, significa que a força elétrica trocada entre eles seria uma força de atração, tá? De sinais opostos. Então, ó, e a força trocada entre eles, que é a força elétrica, ela é calculada como K0, que é a constante eletrostática do vácuo, módulo da primeira carga vezes o módulo da segunda carga, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Então, ó, essa força elétrica, que ele está chamando de F, né, você tem que usar a mesma letra, a constante eletrostática do vácuo é 9 vezes 10 a nona, ele deu no enunciado. Uma das cargas está eletrizada com 0,8 nanocoulombs, portanto 0,8 vezes 10 a menos 9. A segunda carga também está eletrizada com o mesmo valor, só que é com carga negativa, mas como é em módulo, a gente coloca ela positiva. E a distância que separa elas é de 30 centímetros. Só que você tem que lembrar que quando a gente coloca dentro do sistema internacional, a gente tem que usar em metros. Então, 30 centímetros é 0,3 metros ao quadrado. Então, ó, ali a força elétrica vai ficar 10 a nona com 10 a menos 9, fica 1. E 1 na multiplicação, ele é um elemento neutro. Aqui vai ficar, então, 9, 0,8 vezes 0,8 dá 0,64 vezes 10 a menos 9. E 0,3 ao quadrado é 0,09. Escrevendo o 64 de uma outra forma, né, eu vou escrever ele passando duas vírgulas para lá, então ficando 64 vezes 10 a menos 2, deixa ainda ali o 10 a menos 9, e aqui vai ficar em notação científica 9 vezes 10 a menos 2. Aí você pode cancelar o 10 a menos 2 com 10 a menos 2, você também pode cancelar o 9 com o 9,
e acaba sobrando 64 vezes 10 a menos 9, que em notação científica, aqui vai ficar 6,4 vezes 10 a menos 8 newtons. Então, esse aqui é a resposta da letra D de dado, finalizando aí o exercício.